nosso WhatsApp. Relato aqui da Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Ponta Grossa. São chuvas que se espalham, né? A gente já viu em outras cidades do estado, em Cristal, na Restinga, aqui em Porto Alegre também. Isso aí, é principalmente sul e região metropolitana que a gente tem chuva desde ontem à noite, né? Algumas pancadas que vão e vêm. Em alguns momentos, sim, essa chuva, pelos relatos dos telespectadores, ela é um pouco mais forte. Então tem a formação aí de nuvens um pouco mais carregadas. Faz 19 graus lá em Rio Grande e a máxima é de apenas 23. Vamos saber um pouquinho mais? A gente tem a imagem de satélite que nos mostra um pouquinho desse amanhecer. Parece que o mapa tá limpinho, limpinho. A gente vê algumas nuvens passando por aqui, outras passando pela faixa leste. É que nesse momento, sim, as nuvens mais carregadas estão sobre a faixa leste. Elas se formam, essas instabilidades, principalmente desse vento mais úmido que sopra do mar em direção à costa. Por isso, nós temos mais atenção para a faixa leste. Inclusive, vamos pular para o próximo mapa, que aí a gente vê justamente isso. Olha aqui, essa faixa onde nós temos mais instabilidade nesse começo de manhã é justamente onde nós temos as regiões que devem ter chuva ao longo do dia. Essas pancadas em alguns momentos mais fortes, mas de forma geral sem grandes volumes acumulados e que vêm com períodos de melhoria de sol entre nuvens. Olhando para a maior parte do estado, aí sim, ainda nós temos o predomínio de sol aparecendo. E as temperaturas, para a gente confirmar aí... Bruna Colossi, de volta aqui ao estúdio, vamos dar uma primeira passada aí no tempo. O que o pessoal pode esperar aí para esse dia antes de sair de casa? Quem acordar cedo pode esperar um pouquinho de frio, vai sentir um pouquinho de frio, isso em diferentes regiões do estado. A gente tem temperaturas mais baixas agora, só para dar um exemplo para o pessoal, claro, lá na Serra a gente sabe, é praxe, né? Um pouco mais baixo, então, lá em São José dos Ausentes, para o pessoal que mora na região, a sensação térmica agora é de apenas 6 graus. Mas na região da Campanha, em Quaraí, a sensação é de 8, em Lagoa Vermelha, no norte do estado, 9 graus, ou seja, está espalhado esse frio. As temperaturas, então, no amanhecer vão ser um pouquinho mais baixas, mas além das temperaturas, vale ressaltar alguns detalhes de ontem, né, para ver como o nosso estado é grande. Em algumas cidades, principalmente do norte, a situação da umidade relativa do ar entrou em estado de atenção, ficou abaixo dos 30%, né, que é um nível aí que já exige mais cuidado, mas em outras cidades, por exemplo, nós tivemos um pouco de chuva. Foi fraca, é verdade, o maior acumulado de ontem para hoje, 9 milímetros em Jaguarão. E agora, nessa madrugada, na noite de ontem, teve também um pouquinho de chuva em pontos do sul do estado. Em Porto Alegre choveu um pouquinho ontem à noite, hoje na madrugada choveu em Guaíba. Vamos saber um pouquinho mais então do que esperar desse dia de hoje, dessa quarta-feira, olhando para o nosso mapa? É o seguinte, hoje nós temos aí um sistema de alta pressão atmosférica que vai vir logo depois da passagem de uma frente fria, tá coladinho nela, e ajuda aí a organizar ventos úmidos que vêm aí do mar em direção ao continente. Por isso nós temos um pouco de nebulosidade e de chuviscos em toda a faixa leste nesse comecinho de manhã, principalmente lá na região entre Pelotas, Camaquã. Nesse trecho nós temos mais instabilidade nesse começo de dia. Mas olhando para o nosso mapa, nós vemos que de forma geral, sim, mais uma vez, essa massa de ar seco, ela deve predominar. Então nós temos sol aparecendo em todas as regiões do estado, entre poucas nuvens. Na metade oeste ele se faz mais presente, já em toda a costa aqui, incluindo alguns pontos aí do litoral norte, da região aí de Pelotas, como eu falei há pouco, a gente tem sim a possibilidade dessas pancadas de chuva, uma garoa, às vezes uma pancada um pouquinho mais forte ao longo do dia. E por conta de tudo isso, também podemos ter um vento um pouco mais forte, rajadas de até 60 km por hora, principalmente então aqui na faixa da costa, e o mar também fica bastante agitado, ondas em torno de 2,5 metros de altura. Quanto às temperaturas, agora de manhã então é frio, mas durante a tarde esquenta um pouquinho mais, como de costume. A gente tem vivido aí manhãs e noites mais frias, né, e tardes quentes. Então nós temos aí 28 graus de máxima em Santa Cruz do Sul, 26 lá em Erechim, 26 também em Cruz Alta, e aqui na capital a máxima prevista para hoje também é de 26 graus, ou seja, fica bastante agradável durante a tarde. Bruna Colossi, a gente está recebendo mensagens aqui das pessoas compartilhando esse amanhecer, né? A Sônia diz que lá em Cristal o amanhecer está friozinho, depois de uma chuvinha na madrugada. E o Jorge Machado aqui de Porto Alegre, na Restinga, com chuva. Isso aí, é o que nós comentávamos, né, Josmar? A gente tem um pouco de chuva, principalmente no sul do nosso estado e aqui na região metropolitana. É uma chuva fraca, tá? Pelo radar da aeronáutica a gente consegue ver uma chuva assim que é praticamente uma garoa, mas já aconteceu. A gente sabe até pelos relatos dos colegas que em Guaíba, a Júlia, por exemplo, falou que hoje cedo acordou com chuva, uma chuva um pouco mais forte. O vento também pode ser forte em alguns momentos. Notem que em toda essa parte leste aqui do nosso estado que nós temos no mapa, sim,
a instabilidade, então são essas pancadas de chuva que podem acontecer ao longo do dia, mas que não devem ser muito volumosas. Mesmo assim, o sol aparece entre nuvens também em vários momentos. São pancadas de chuva com momentos aí de melhoria. Mas vamos espiar Porto Alegre para os próximos dias também, aí a gente vai se programando, né? Notem comigo que na quarta-feira, lá onde diz precipitação, mostra apenas 1 milímetro. Ou seja, essa chuva fraca, essa chuva, uma garoa, alguns chuviscos que vêm e vão, mas o sol predomina. Já na quinta e na sexta, nada de chuva pela nossa tela, é sol bombando e temperaturas mais altas. Notem que até o fim de semana, todos os dias a temperatura vai aumentando um pouquinho. Então, na quinta, 28, na sexta, 29 e no sábado, 30 graus. Cada dia aumenta pelo menos 1 grau durante as tardes, o calor aumenta, no sábado pode ter um pouquinho de chuva por aqui. Vamos lá, vamos falar de tempo para quem ainda está nos acompanhando antes de sair de casa. Agora ainda faz friozinho em vários pontos do nosso estado. Durante a tarde, sair cedo de casa, bota uma manguinha porque a sensação é de frio. Só que durante a tarde a temperatura vai esquentar mais do que hoje. Até porque a gente tem o predomínio mais forte aí do sol. Então nós temos 29 de máxima na região aí da fronteira, 29 também em Santa Cruz do Sul, 27 em Passo Fundo e máxima de 28 na capital. Na sexta-feira, mais uma vez, a gente tem a tendência aí de sol em todas as regiões do estado e de calor, Josmar, de temperaturas que vão aumentando ainda mais na sexta-feira. Quanto mais próximo do sábado, mais calor.